vocês depois quiserem rever alguma coisa, né? Uhum. Então, a gravação começou agora, né? E vamos dar uma olhada, então, sobre o problema da cancela lá. Não é esse aqui, né? É tarefa 10, vocês lembram? É esse aqui, tarefa 10. Beleza. Então, aqui, ó, a gente tem um esquema onde mostra quais são os sensores. Então, S1, 2, 3 e 4. E atuadores, que são dois motores, motor 1 e motor 2. Então, aqui na prática, a gente nunca utiliza dois motores, a gente usa um só e inverte a rotação dele, tá? Mas, como isso vocês não aprenderam ainda, dá mais trabalho, a gente vai fazer com dois motores, tá? A ideia é que sempre, algumas coisas, qualquer processo de automação, o programming ladder que for fazer, alguns pontos têm que ser observados, tá? Então, eu vou numerar alguns deles aqui, ó, que é importante. Quando você vai começar um programa, primeira pergunta que você tem que responder é: precisa ser acionado um botão para iniciar o processo? A maioria das vezes, sim, tá? Outras vezes você não precisa, você pode dispensar. E se for usar um botão, tem que lembrar que é botão pulsante. O que significa? É aquele botão que você aperta, ele muda o estado dele, você tirou o dedo, ele volta para o estado inicial, né? Tá? Então, se a gente for olhar para esse processo aqui, ó, será que a gente precisa de um botão para iniciar o processo ou a gente poderia deixar ele sem precisar iniciar lá? O que vocês acham? Giovana? Giovana? O botão pulsante seria a hora que chegasse o carro Não, não. para acionar a cancela? É, todos os sensores que nós temos aqui, ó, isso aqui é um sensor para que é tudo sensores aqui, né? E nenhum aqui é botão. Isso aqui é tudo sensor. Aqui a gente não especificou qual é o sensor, mas normalmente aqui seria um sensor óptico, provavelmente, né? Que estaria emitindo um feixe aqui. Uhum. E sem carro ele não detectaria. Chegou um objeto, ele reflete e detecta, né? Então aqui são todos sensores fim de curso aqui na cancela. Né? Aqui também seria um sensor óptico, provavelmente. S1 e 2 ótico, aqui seriam sensores fins de curso, né? Será que a gente precisaria acrescentar um sensor a mais, um botão para iniciar esse processo? Não? Eu acho que não precisa, né? A gente pode deixar ele É. ligado direto lá e chegou o carro, ele tem que detectar e vai fazer o processo que tem que ser feito, tá? Então, se o enunciado, normalmente nos exercícios, às vezes eu falo, ó, ao acionar um botão pulsante, deve iniciar. Se for pedido, tem que pôr um botão pulsante para iniciar o processo. Se não for pedido, não há necessidade, tá? Tá. A primeira coisa. Se não houver necessidade, não precisa, tá? Segunda coisa que precisa ser feito. Aqui, ó, aqui não é o que tem que ser feito, mas é quem vai dizer, quem vai dar informação. Isso aqui também é importante que vocês guardem, tá? Alguma alteração nos sensores, alteração, são
sensores. Alguma alteração no processo são sensores. O que significa isso? Que se os sensores não ficarem parados lá e não mudar nunca, o programa não vai fazer nada, tá? O programa vai ficar parado. No caso nosso aqui da cancela, ó, se nunca chegar um carro aqui, o que vai acontecer? Nunca vai abrir a cancela, certo? E não vai nunca entrar carro dentro do estacionamento. Então, o processo ele está amarrado à chegada do carro. E se chegar o carro, qual é o sensor que vai detectar a presença do carro? Nós temos 4 sensores. O sensor 1. Sensor 1. Então, aqui pode ser um sensor óptico. Aqui a gente não está preocupado com isso, mas a gente tem que ter certeza que quem identifica a presença do carro é o sensor 1. Ó. Então, aqui eu já dei uma descrição dos sensores, né? Só vamos relembrar. Então, o S1 ele percebe a chegada de um carro. O S2 nós vamos usar para perceber que o carro entrou dentro do estacionamento. Aí o S3 para perceber que a cancela está fechada. E o S4 para perceber quando ela estiver aberta. Então, aqui vai ter uma chave fim de curso, que se a cancela baixar, aciona o S3. Se ela abrir, lá em cima, no final do curso dela, vai ter um outro sensor, que é o S4. Tá? E vai ter os motores aqui, que vão levantar ou baixar essa cancela. Tá ok? Então, no caso, o motor M1, ele abre o portão, ou seja, ele levanta a cancela, né? E o M2 fecha o portão, ou seja, ele baixa a cancela. Tá ok? Muito bem. Então, agora, se a gente pensar nisso aqui, então, sempre sensores que interessa. Qual é a primeira coisa que você teria que ver aqui depois? Vamos fazer aqui pondo itens aqui. No caso agora aqui, a pergunta, então, ó, vai iniciar o processo. Qual é o primeiro sensor a ser acionado? Isso aqui é uma pergunta que tem que ser feita. Então, qual é o primeiro sensor a ser acionado? Me responda qual é o primeiro sensor que vai ser acionado aqui. O sensor 1, que percebe a chegada do carro. Exatamente. Então, o sensor 1, ele vai ter que iniciar a nossa linha de programa. Tá? Então, ó, esse sensor, então aqui já vamos pôr um pouquinho mais para frente aqui, então, que é referente a esse item aqui. Esse sensor deve iniciar a linha de programa, do programa, vamos por assim. Bem, aí então, a gente já sabe que ele vai iniciar. Só vou mudar aqui agora para deixar simples aqui, que não ficar tão espaçado. Tinha que ter mudado aqui. Beleza. Então, agora a próxima pergunta. O sensor vai ser acionado ou desacionado? No nosso caso aqui, se a gente olhar, a gente vai acionar o sensor ou vamos desligar ele? Vai acionar. Vai acionar. Então, se vai ser acionado, devemos usar contato aberto. Desacionado,
Contato fechado. No nosso caso, nós vamos usar um contato aberto, tá? Então, vamos abrir o nosso... nós não vamos fazer isso aqui ainda, não. Vamos só fazer, assim, perguntas, tá? Para deixar depois para vocês pensarem um pouquinho. Vocês vão ver que é mais fácil do que vocês imaginam, né? Então, vai ser acionado, desacionado. Beleza. Então, aqui a gente já sabe que vamos ter que usar um contato aberto, né? No nosso caso, então, vamos por aqui, no nosso caso, deve usar contato aberto. Aí, esse contato aberto, quando ele for acionado, vai fechar, certo? Usar contato aberto. E ao perceber a presença do carro, de um carro, vai fechar o contato e mandar executar alguma coisa. Executar algo. Vamos por assim. O quê? O que que ele tem que executar? Aí você tem que olhar o que que você desejaria fazer quando chegar um carro aqui. Ele tem que ligar o motor 1 para abrir a cancela. Exatamente. Então, ó, ligar o motor 1 para abrir a cancela. Certo? Então, é isso que você vai ter que fazer, ó. Ele vai chegar, então esse contato vai fazer o quê? Ligar o motor 1 para abrir a cancela. Aí no lado, como é que você faria isso? Você vai pôr um contato aberto do S1 ligado na linha de 24 volts. Depois dele, você vai pôr lá no final lá o teu motor 1, certo? Que vai ser ligado. Aí você pode fazer set para já deixar ligado. Você pode fazer com contato de selo para deixar ele ligado. Tem várias maneiras de fazer. O importante é que você ligue o motor, certo? Aí, abriu se ligar o motor, o que que vai acontecer? Vai abrir a cancela. Aí, vamos por aqui separado agora. Ao abrir a cancela, algum sensor vai mudar o estado? É a pergunta que você tem que responder também. Quando abrir Vai essa cancela aqui, tem algum sensor que vai desaciona mudar o de estado? 3 e Oi? aciona o 4. Quando abrir, ele vai desacionar o sensor 3 e acionar o 4. Exatamente. Então, ele vai desacionar o 3 e, ao começar a abrir, e acionar o 4 ao terminar a abertura, certo? Então, Certo. isso aí é que você vai ter que fazer, usar isso para poder fazer a simulação. Ao iniciar a abertura, desaciona, porque o S3 estava acionado, tá? Desaciona S3, ou seja, o contato que estava fechado abre e aciona S4 ao chegar ao final do curso. Então, são os sensores que vão estar sofrendo alteração. Aí, duas coisas que você vai ter que responder. Quando ele desacionar o S3, ele tem que fazer alguma coisa? Ele começou a abrir, tá? A cancela começou a abrir, desacionou o S3. Você gostaria que fizesse alguma coisa nesse intervalo aí, quando ele está abrindo?
Tem que fechar a cancela? Não. Só nesse intervalo, dele abrir até chegar em cima. Acho que não. Não. Você não vai... Enquanto ele estiver abrindo, não interessa. Não interessa que ele abra totalmente. Uhum. Agora, quando ele chegar no final e acionar o S4, você gostaria que acontecesse alguma coisa aqui? Quando acionar o S4, Significa que a cancela está totalmente aberto. aberta, certo? Quando a cancela estiver totalmente aberta, você precisa fazer alguma coisa? Não. Eu vou por aqui, ó. Ao acionar S4, deve ser feito algo. Teria que desligar de novo Desligar o quê? o motor. Exatamente. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai continuar tentando abrir a cancela e vai bater com ela lá no telhado lá e vai arrebentar ela toda. Então ele tem que desligar o motor, porque o portão, então, ao acionar, deve ser feito algo. Você respondeu. Deve ser desligado o motor 1, que é o motor que estava abrindo, certo? Primeira, vou até pôr para a linha de baixo isso aqui. Então, deve ser desligado o motor 1. Algo mais? Deve ser feito mais alguma coisa? Não. A princípio, não. Só que, para a simulação, você vai precisar fazer. O que você imagina que vai acontecer quando a cancela estiver aberta? O carro vai passar. O carro vai entrar. Concorda? Sim. Para isso que a cancela vai abrir, para o carro entrar. Uhum. Aí, quando o carro entrar, vai acontecer mudança em algum sensor? No sensor 1, que não vai ter mais a presença do carro. Vai desacionar S1, tá? Então, ó, aí aqui, ó, não é, a gente não precisa estar atuando na linha de programa, mas a gente tem que simular isso. Ó, algo mais? Então, aqui no algo mais devemos imaginar o carro vai entrar. E ao entrar, você já falou aqui, vai desacionar S1. Primeira coisa, certo? Nós devemos fazer alguma coisa quando ele desacionar isso? Fazer algo? Acho que não. Não. Aqui, ó, então, ó, vou pôr a tua resposta, tá? Realmente não precisa fazer nada. Uhum. Aí vamos olhar de novo agora o nosso esquema aqui de novo. Aí ele vai vir, ó, para que serve o sensor S2 aqui, ó? Aqui eu pus errado, né? Aqui era 1, 2, 3 e 4, né? Uhum. Tá? Repetiu 2. Aqui imagina que tá na sequência, tá? O 3 e o 4, né? Quem abre e percebe que está a cancela fechada e aberta é o 3 e o 4, né? Fechada e aberta. E o 2 é o que vai indicar que o carro entrou no estacionamento. Para que vai existir esse sensor aqui, na verdade? Para você ter certeza que o carro já
Passou. Entrou dentro do estacionamento. Para depois mandar fechar o portão. Você concorda? Porque Sim. só desacionar o S1 aqui não é garantia que ele já entrou, né? Aham. Entendeu? Entendi. Porque se ele estiver no meio do caminho e você mandar fechar, você vai pôr a cancela em cima do carro. Então, você tem que ter certeza que ele passou da cancela. Quem vai dar essa certeza? O sensor S2. Tá? Então, Tá. aqui nós vamos dizer assim, ó, não. Mas, ao entrar no estacionamento, carro aciona S2, certo? Vou repetir a pergunta. Quando ele ligar o S2, nós devemos fazer algo? Ele veio aqui, chegou a ponta dele aqui, o sensor já vai detectar, certo? Uhum. Nós devemos fazer algo? Desligar o motor. 2 agora. Não. O motor um já foi desligado, né? Aham. Você vai ligar o motor 2? É isso que você Não, quer dizer? quando desacionar o sensor 2, vai desligar. Muito bem. Ó, presta atenção à diferença. Quando acionar o S2, nós devemos fazer alguma coisa? Não. Não. É, mas ao desacionar S2, devemos fazer o quê? Desligar o motor. Não é desligar. O motor, ó, o carro chegou, você ligou o motor, a cancela abriu, chegou lá em cima, acionou o S4. Ah, tá. É Você acionar. está esperando o carro entrar, o carro entrou, acionou o S2. Então, quando ele acionou o S4, você já desligou o motor para ele não estourar a cancela, certo? Aí Certo. o carro entrou, você disse, não, quando desacionar o S2, aí é certeza. Então, você vai acionar o S2, mas quando você desacionar o S2, é certeza que o carro já está totalmente dentro do estacionamento. Concorda? Sim. Aí você deve fazer o quê? Quando desacionar o S2, ele liga o motor para fechar. Exatamente. Então, ele deve ligar o motor 2 para fechar o portão. Tá vendo? Então, ó, mas ao desacionar S2, devemos, vamos pôr como você falou, ligar o motor 2 para é, iniciar o fechamento da cancela. Qual é a diferença entre atuar quando aciona um sensor ou quando desaciona um sensor? Aí é que vai entrar o conceito de subida e descida de pulso. Quando você liga um sensor, você aciona o sensor, você põe ele em tensão alta. E quando você desaciona, você põe ele para tensão baixa. Todos os comandos dentro do clique 02, e é normal em quase todos os CLPs, eles são acionados na subida de pulso. O que significa isso? Você apertou um botão e chegou a tensão por exemplo, no motor, quando chega a tensão, ele já aciona, certo? Já liga o motor. Agora, se você quisesse que ele ligasse o motor, não quando chegasse tensão, mas quando você tirasse o dedo e ele desacionasse,
você teria que fazer isso numa descida de pulso. Para isso que a gente tem o comando dentro do clique 02, descida de pulso. Aí eu vou mostrar isso para você agora, só para já ficar mais fixado isso. Então, se a gente abrir aqui o clique 02, se vocês quiserem, às vezes, questionar alguma coisa, tá, pessoal? Fique à vontade aí, as duas aí, né? Tá ok? Depois a gente pode dar uma revisadinha para lembrar lá. O que que acontece aqui, ó? Então, vamos pegar esse caso específico aí, tá? O teu sensor S2, você vai pôr ele aqui, por exemplo, para... Vamos buscar uma entrada aqui, pode ser aqui nessa linha aqui, né? E vamos dizer que esse aqui seria o nosso S2. Vou pôr um contato aberto, tá? Contato aberto significa, quando ele fecha, ele manda atenção. Tá certo? Mas se eu quero que ele mande tensão no o motor 2 nosso, é uma saída Q02, né? Que é o motor 2. A gente pode deixar aqui, pode usar set reset ou pode fazer com selo, tá? Vamos imaginar aqui que vai fazer com selo. O que que significa? Eu vou pôr um contato de Q2 aqui, em paralelo com esse sensor, né? Faço o selo. Ou eu poderia usar aqui um set para dizer, ó, liga o motor. E um set e um reset para desligar o motor. Se eu fizer com selo, aí eu tenho que quebrar o selo, tá? Tanto faz, no caso, ok? Mas o mais importante aqui, ó, é, se eu ligar aqui as linhas aqui, ó, o que que vai acontecer aqui? Quando é que ele vai ligar o motor? Quando ele liga o sensor. Mas eu não quero que ele ligue o motor quando ele liga o sensor, eu quero que ele, somente quando ele estiver ligado e desligar, uma queda de descida de pulso, ele liga isso aqui. Aí o que que eu vou ter que usar no meio do caminho aqui, ó? Eu tenho que usar aqui no meio do caminho, aqui, ó, subida e descida de pulso, e aqui é o D aqui embaixo. Quando a gente pega um aberto, é subida de pulso. Dificilmente a gente usa subida de pulso, porque todos os comandos funcionam já em subida de pulso. A gente vai buscar um D minúsculo para dizer, ó, não é quando ligar aqui que vai acionar aqui, é só quando tiver uma descida de pulso. Tá? Aí eu vou mostrar uma simulação para você entender isso. Ó. Quem é que vai ligar ele? O I02. Ó. Ligou. Então o carro começou a entrar, acionou o S2, certo? Ó. Observe que ele não ligou o motor. Ó. Por quê? Porque ele não, eu pus uma descida de pulso. Não é na hora que sobe, é na hora que desce. Agora, se eu desacionar aqui, ó, ligou. Tá? Ele ficou aqui oscilando aqui porque a descida de pulso ela é instantânea, tá? Então, aqui no caso, não deveria, tem que prestar atenção nisso, porque a descida de pulso ele faz instantaneamente só, né? Então, eu não deveria usar selo, eu deveria usar aqui uma saída 7, tá? Agora, se for uma saída 7, ó, observem, liguei o S2, ó, não fez nada, desliguei, ligou o motor. Aí algum outro sensor depois é que vai ter que mandar ele desligar. Mas vocês observaram que ele não ligou na hora que você acionou o sensor, mas ele só ligou quando você desacionou o sensor. Então, parar de novo. Vamos pôr para simular. Ó, tá desligado. Acionou o sensor, não fez nada. Desacionou, ligou, tá? Então, isso que você tem que prestar atenção, se você quer acionar na subida de pulso ou na descida de pulso. Muitos processos isso vai ser o principal em ser observado, tá? Então, vamos voltar para o nosso problema aqui. Aí você disse para mim lá, ó, ao desacionar a S2, nós devemos ligar o motor 2 para iniciar o fechamento da cancela, certo? Quando você iniciar o fechamento da cancela, o que que vai acontecer aqui? Vamos por assim.
o fechamento da cancela. Alguns vai mudar de estado dos que você está usando no processo, né? Então, vamos olhar de novo para o nosso problema aqui. Ó, aí imagina que o carro chegou, você abriu a cancela, o carro entrou totalmente, você tem certeza, aí você mandou fechar a cancela, ligou o motor 2, certo? Ligou o motor 2, quando ele começar a fechar, o que ele vai fazer com o sensor S4 que estava acionado? Vai desacionar. E vai acionar o S3. E vai acionar o S3. Quando ele só começar a fechar e descer, que ele desacionar o S4, você precisa fazer alguma coisa? Não. Não. Mas quando ele chegar e acionar o S3, você precisa fazer alguma coisa? Quando acionar o S3, ele Que vai é, desligar o motor. você fechou a cancela, certo? Certo. Você precisa fazer alguma coisa? Não. Precisa. Já vou adiantar. Quando você abriu o portão, você precisou fazer alguma coisa quando ele começou a abrir? E que ele abriu totalmente? Desligou o motor. Ó, você desligou o motor 1 quando ele chegou lá, certo? Certo. E Agora agora vai desligar vai o ter que desligar motor. o motor 2, certo? Certo. Então, ó, aqui, basicamente isso aqui, ó, vou copiar aqui, só vai mudar aqui embaixo, né? Bom, deixa assim. Ao iniciar o fechamento, ele vai desacionar o S4 e depois vai acionar o S3 ao chegar ao final do curso, que é o que interessa para nós. Ao desacionar S4, deve ser feito algo? Não. E ao acionar o S3? Sim. Neste caso, deve ser feito o quê? Desligado o motor 2. Motor 2. Então, observe que tem hora que o sensor muda estado e você não precisa fazer nada. Por quê? O S4, ó, se a gente olhar ele, ó, quando você abre e ele é ligado, ele tem que agir, tem que desligar o motor 1. Mas quando ele fecha e que ele desaciona, ele não deve fazer nada. E o S3 é ao contrário. O S3, quando você desaciona, que você começa a abrir o portão, você não deve fazer nada. Mas quando você fecha o portão, ele tem que desligar o motor 2. Observou? Então, ó, aí quando ele fechar, que o S3 for acionado, ele tem que parar o motor. Por quê? Da mesma forma, se você abrir e não mandar parar o motor, ele vai bater no teto. E quando ele estiver fechando, se ele chegou na posição dele de fechamento, você não parar o motor, ele vai continuar descendo a cancela, vai bater ela no chão e vai arrebentar ela no chão. Entendeu? Para isso que vai ter esse sensor aqui, para você desligar o motor quando ele fechar. Ok? É isso. Você já deu todas as respostas que você precisaria para fazer o teu programa. Ou seja,
Com isso aqui agora, você tem que começar a construir o teu programa. Tá. Imagina, fazer as perguntas para você, tá? Você pode fazer aqui, ó, tudo por set e reset, é o mais recomendado aqui, tá? Uhum. Então, ó, eu não vou construir aqui, vou começar... bom, aqui você não está vendo lá o meu Word aqui, né? Certo? Mas vamos imaginar agora aqui, ó, que a gente vai começar a construir o programa. Qual é o primeiro sensor que vai ter que estar na linha aqui? O S1. S1. Aí o S1, você vai usar ele para fazer o quê? Abrir a cancela. É. Motor 1, né? Daí. Isso, ligar o motor 1, que é abrir a cancela. Certo? Certo. Segunda linha, então, o teu S1 vai ligar o Q01. Uhum. Certo? Aí você tem que imaginar. Bom, na hora de simular, antes de fazer aqui, ó, quando a gente começar o nosso programa, nós temos 4 sensores. Isso aqui que é importante também, ó, aprender a simular. S1, 2, 3 e 4, certo? Uhum. E aqui, 2 motores. Quando não tem carro nenhum, os 2 motores estão desligados, certo? Certo. Os sensores, tem algum que já está acionado? Se quiser, Nicole, qualquer coisa, escreve aí também, né? Ó, O... sem carro nenhum, tá tudo parado, né? O Uhum. estacionamento está fechado aqui, esperando chegar algum carro. Tem algum sensor que já começa acionado aqui? O 3. O 3 está acionado. Então, na hora de que você for simular, a primeira coisa que você tem que fazer é acionar o S3, porque ele começa acionado. E quando ele começa acionado, você tem que olhar as suas saídas aqui, ó. Nenhuma pode estar ligada, ou seja, ele não pode fazer nada. Ele só pode começar a fazer alguma coisa quando chegar algum carro, tá? Tá. Aí você vai iniciar nessa situação aqui. Quando chega um carro, ele aciona qual sensor? O S1. Aí você vai vir aqui, ó, e vai apertar o S1. Quando apertar o S1, o que o teu programa vai ter que indicar para ti aqui, ó? Ele vai estar ligando qual motor? O motor 1. Motor 1, ou seja, o Q2 vai ter que estar desligado e o teu Q01 vai ter que ligar. Ao ligar, você tem que imaginar que tua cancela está abrindo, certo? Uhum. Quando ela abre, ela mexe em quais sensores? Mexe no 3 e no 4. Exatamente, ó. Só que quem que ela faz primeiro? Ela aciona o S4 primeiro ou ela desaciona o S3 primeiro? Desaciona o S3. Não, aí você teria que vir aqui, ó, e fazer isso, ó. Desaciona o S3, aí continua abrindo, chegou em cima, aciona o S4. Uhum. Quando você desaciona o S3, você vai ver que aqui não vai mudar nada. Não pode mudar nada, porque ele não pode fazer nada. Mas quando ele acionar o S4, o que ele tem que mostrar aqui? Que desligou o motor. Aí você vai olhar o motor 1 aqui, ó, ele vai ter que ficar clarinho de novo. Ou seja, desligou o motor. E a cancela ficou parada, aberta. Certo? Certo. Aí você vai imaginar o quê? A cancela está aberta. O que você vai imaginar agora? O carro vai entrar no estacionamento. Certo? Uhum. Quando o carro começa a entrar, o que ele faz? Qual sensor que ele mexe? O 2. Primeiro ele mexe no 1, que estava acionado. Desaciona o 1 e aciona o 2. E aciona o 2. Ele tem que fazer alguma coisa enquanto ele fez isso? Não. Ele só vai ter que fazer quando você desacionar o 2. Uhum. Que aí você tem certeza que ele entrou totalmente no estacionamento. Concorda? Sim. Aí você vai olhando. Ó, quando você desacionou o S1, não mudou nada. Acionou o S2, não mudou nada. Beleza, não pode mudar nada. Aí você desligou o S2. Vai ter que ligar o motor 2. Para fazer o quê? Dizer, ó, fecha o portão. Aí, se aqui mandou ligar o motor 2, o que vai acontecer em termos de sensores?
vai desacionar o 4 e acionar o 3. Exatamente. Quando ele começou a fechar, desacionou o 4, vai ter que fazer alguma coisa? Não. Aí você olha aqui, ó, não pode mudar nada, tem que continuar sem mudança alguma. Aí ele vai, fechou, acionou o S3. O que ele vai ter que fazer? Desligar o motor 2 e não deixar nada ligado. E ficar em ponto de espera para a chegada de outro carro. Entendeu? A dificuldade, às vezes, é na hora de fazer a simulação. E as construções de linhas aqui, ó, o que você vai pensar? Sempre sensores. Só que você quer que o sensor acione, faça alguma coisa quando ele está sendo ligado ou quando ele está sendo desligado. Toda vez que for ligado, não existe isso aqui, vem uma linha direta, né? Por exemplo, ó, vamos supor que você fosse construir aqui a tua primeira linha. Você disse lá, ó, o sensor 1, contato aberto. Quando ele fechar, chegou um carro, vai ligar quem? Aí vai ligar o motor 1, que vai ser o nosso Q01, certo? Então, só que você quer deixar ele ligado, você quer ligar e deixar ele ligado. Então, você vai pôr aqui função set 1 e vai ligar a linha aqui, certo? Ó, ligou o motor 1. Aí, você vai olhar aqui no arquivo aqui e vai falar, bom, ligou, beleza, chegou um carro. O que vai acontecer? Ah, eu tenho que ligar o motor, já liguei. Aí ele vai desacionar o S3, vai ligar o S4. Opa, quando ligar o S4 tem que fazer alguma coisa. Se é ligar o S4, você vai ter que fazer o quê aqui? Vim aqui e colocar numa linha de programa o S4. Aí o teu S4 tem que fazer o quê? Ah, ele tem que desligar o motor. Então você dá um reset no motor 1. Aí, próxima linha. Ah, você imagina, bom, agora a cancela está aberta, o carro vai entrar, vai acionar qual? Ah, vai acionar o I02. Vai desacionar o I1, I01. Ah, mas quando desacionar o I01, não vai fazer nada, porque eu já mandei desligar o motor. E eu não quero que, ao desligar ele, ligue o motor. Eu quero que só ligue quando chegar algum carro, não quando não tiver nada, né? Certo? Aí, imagina, o carro agora entrou, passou pelo I2, passou totalmente, liga o motor 2. Ah, ligou o motor 2, desaciona o S3. Não faz nada. Aciona, desaciona o S3, não. O carro entrou, né, totalmente. O portão está aberto. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ligar o motor ligou. Começou a fechar, desaciona o S4. Tá? Eu preciso, quando desaciona o S4, eu preciso fazer alguma coisa? Não. Aí chega o S3. Ah, então eu tenho que criar uma linha agora com I03. Na prática, a sequência aqui vai ser, na primeira linha, você vai ter que ter o I01. O próximo a atuar aqui é o I04. Depois é o I02. E por último, vai ser quem? Vai ser o I03. Quando fechar o I03, numa descida de pulso, tem que fazer alguma coisa. Ou é numa subida de pulso? Aí você tem que olhar, né? E aí aqui é liga e desliga motor, tá? Eu gostaria, Giovana, a gente pode até fazer uma outra em outro momento, mas eu gostaria que você tentasse fazer, completar esse programa aí e ver se você e a Nicole conseguem fazer com o que foi falado aqui e tentar simular. Aí a gente pode, depois a gente se reúne para ver o que vocês fizeram e aí vocês mesmos já vão ter a certeza se funciona ou não. Mas aí a gente
realmente esclarece se tá tudo certo ou não. Você acha que pode ser assim? Pode sim. Você conseguiu entender, né? Consegui. Entendeu? Agora, na prática, é você tentar ir pensando desta forma, né? Sempre vai ser esse tipo de raciocínio. Quem faz qualquer coisa mudar, né, é sensores. E mudança em saída. Aí você tem que estar olhando, né? Uma das coisas que nós vamos aprender mais para frente, aqui, ó, você ficou verdinho, significa que está ligado. Ficou assim clarinho, está desligado, né? Certo? Agora, Certo. uma maneira de ver também é trabalhar nessa, não aqui na linha de programa, mas aqui, ó. Quando você põe para simular por aqui, você vai atuar assim, como é que começa? Começa o meu I3 ligado. Você vai pôr aqui, você fez todo o teu programa lá, né? Você vai pôr o teu I3 aqui, começa a acionar. Aí chegou um carro, chegou um carro, ligou o S1. Ligou o S1, ó, ele tá me dizendo que ele ligou o motor 1. Se ele ligou o motor 1, vai desacionar o S3 e vai ligar o S4. Quando ligar o S4 aqui, ele tem que fazer alguma coisa? Não, ele não faz nada. Ele continua ainda a mesma coisa aqui, ó. Ou ele tem que fazer? Ele teria que desligar o motor, certo? Ele não fez, mas ele vai ter que mostrar para você. Ó, se ele não desligou o motor, é problema. Por quê? Porque senão ele vai estourar a tua cancela. Aí ele vai desligar o motor. Aí desligou o motor, vai ficar tudo claro aqui, né? Bom, não está fazendo nada. Bom, mas aí você tem que imaginar, agora o portão está aberto. O carro vai entrar. Desaciona S1, aciona S2, não pode fazer nada, tem que continuar desligado tudo. Aí, quando desligar o S2, opa, mandou ligar o motor 2. Se ele mandou ligar o motor 2, ele está mandando fechar a cancela. Aí você vai vir aqui, desaciona o S4, aciona o S3. E olha aqui embaixo. Se ele continuar o motor 2 ligado, é problema, porque vai estourar a cancela. Então, quando acionar o S3 de volta, tem que desligar tudo e parar. E ficar na situação inicial, ó, voltou para o estado inicial. Aí ele fica esperando o quê? A espera chegar outro carro. Chegar outro carro, ele vai iniciar o processo de novo. Então, aqui é uma maneira de ver também, tá? Eu gosto mais de trabalhar aqui do que na linha de programa. Na linha de programa, você tem que ficar olhando aqui e ver quem é que ele está indicando que está ligando ou desligando, né? Entendeu? Entendi. Eu esqueci de mostrar a tela para vocês, né? Eita vida, você não falou nada, né, Giovana? Professor, tem como você vai colocar a gravação no grupo? Podemos colocar, amanhã na aula eu falo lá e coloco lá, eu acho. Tá. Ó, vou mostrar de novo para vocês aqui, porque eu estava falando e ninguém falou nada que não estavam vendo a tela aí, né? Você tem que falar, pessoal, você não deixa o professor de bobeira, ó. Aqui, agora vocês estão vendo, certo? Aqui, quando você para rodar aqui tudo, como é que você vai saber qual saída está sendo ligada ou não? Olhando aqui. O verdinho, tá ligada. Ficou clarinho, tá desligada, tá? Do jeito que tá aqui, ó, motor 1 e motor 2 estão desligados, certo? Eu acionei aqui, ó. Desacionei, o motor 1 tá ligado. E você vai agindo. Aqui é uma maneira. A outra maneira é, em vez de vir aqui, ó, você vir aqui, ó. Rodar por aqui, ó. Quando você põe aqui em cima, do lado aqui, ó, você seleciona aqui e põe para rodar. Aí aqui, ó, os sensores, 1, 2, 3, 4, são os sensores. E aqui são as saídas. Motor 1, motor 2, né, Q1, Q2. Aí você vai atuando por aqui, ó. Qual é a condição inicial? O S3 começa acionado. Com S3 acionado, não pode ligar nada. Beleza. Chegou um carro. Chegou um carro, ele tem que fazer o quê? Tem que ligar o motor 1 para abrir a cancela. Beleza. Certo? Abriu a cancela. Aí você tem que imaginar, bom, se ele vai abrir a cancela, vai desacionar o sensor 3 e vai acionar o sensor 4 quando ela estiver totalmente aberta. Quando desacionou aqui, você vai olhar, não pode mudar nada. Quando acionar o S4, o que ele teria que fazer aqui?
desligar o motor 1. Ó. Nós não fizemos um programa, então ele está fazendo errado, né? Mas ele teria que desligar isso aqui, certo? Aí ficaria aqui, ó, não tem saída nenhuma ligada, mas o portão está aberto agora. Aí você tem que imaginar, não está mandando fazer nada, mas o portão está aberto, o carro vai entrar. Se o carro vai entrar, ele vai desligar o S1 e vai passar pelo S2, vai ligar. Nesse meio tempo aqui, tem que continuar tudo desligado, porque ele não pode fazer nada. Ele só pode mexer aqui embaixo quando desacionar o S2, que o carro entrou totalmente. Aí desacionou, ele vai ter que, o motor 1 tem que continuar desligado e ligar o motor 2, certo? Ligou o motor 2, está fechando o portão. Aí você fala, bom, se ligou o motor 2, está fechando, vai desligar o S4. Quando chegar embaixo, vai ligar o S3. O que ele teria que fazer aqui? Desligar, o motor 1 já estaria desligado e o motor 2 teria que ser desligado. E ficar esperando começar um novo processo. Tá? Então, quando você fizer todas as linhas do programa, você vai perceber que cada vez que ele chegar nessa situação inicial aqui, ele vai ficar sem nada aqui, pedindo, esperando somente chegar um novo carro. Né? Aqui é uma maneira, então, de simular, tá ok? Eu prefiro mais simular por aqui do que simular por aqui, ó. Mas aqui também, ó, ficou verdinho, tá ligado. Ficou clarinho, tá desligado. Tá? Esse é um modo que você tem que olhar as saídas aqui. E ir atuando nos sensores, porque na simulação, as coisas não acontecem sozinhas, como no FluidSim, né? Por isso que é um pouco mais difícil de fazer as simulações no Click 02. Se a gente tivesse numa situação real, isso tudo ia acontecendo sem nada. Isso aí já era automático, né? O carro saiu, aciona, desaciona, o carro entrou, e aí ele ia fazendo tudo, né? Tá? Mas como a gente está imaginando as coisas, a gente tem que ir atuando nos sensores. Ok? Então é isso. Agora eu vou fazer o seguinte, então, nós vamos. Agora eu vou voltar para cá. Vamos parar a gravação aqui, então.